Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão. O Vasco irá receber um aporte de 120 milhões aí da 777 Partners e já tem aí uma prioridade para usar parte desse dinheiro aí. Vamos falar disso, vamos falar também aqui da renovação de contrato do técnico Ramon Dias. Também vamos falar aqui da situação do dirigente Rodrigo Caetano, que pode ser uma opção para o Vasco. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Eu tô com um novo projeto aí no YouTube, cara, meu canal Showball, vou deixar o link aqui na descrição, tô falando de mercado da bola, notícias aí do futebol, não somente do Vasco, mas também de todos os clubes aí do mundo. Se inscreve lá se você gosta de futebol, gosta de acompanhar aí também o que acontece na Europa, também no mercado da bola, se inscreve lá para ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos. Bom, pessoal, de acordo com o Globoesporte.com, se o Vasco manter nos últimos 5 jogos o seu aproveitamento até o fim desse Campeonato Brasileiro, o Vasco poderá se salvar do rebaixamento. Vale ressaltar que antes da chegada do técnico Ramon Dias, o aproveitamento do Vasco era ridículo, né? De apenas 21%. Depois da chegada do treinador, essa marca ultrapassou os 50%. E nas últimas 5 partidas aí, o Vasco ganhou do Grêmio em casa, jogando em São Januário, com o estreia do Verratti, né? Gol do argentino, salvador da pátria naquele jogo. Depois saiu para jogar contra o Bragantino, empatou por 1-1 aquele jogo, né? O Vasco saiu na frente, poderia ter conseguido um resultado melhor. Na minha opinião, aquele jogo o Vasco recuou bastante, acabou pecando por isso, tinha bola para conseguir vencer o Bragantino, mas acabou empatando um pontinho fora de casa, é de se comemorar também. Depois enfrentou o Atlético Mineiro em casa, no Maracanã lotado, venceu o Galo por 1-0 com o gol do Serginho, depois visitou o Palmeiras, acabou perdendo, roubado aquele jogo, né, cara? O Vasco foi garfado naquela partida ali pela arbitragem lá do Wilton Pereira Sampaio, que não validou um gol legítimo do Vasco. Infelizmente, o Vasco foi muito prejudicado. Pelo menos um pontinho a gente teria trazido lá de São Paulo, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. E depois o Vasco jogou fora de casa também contra o Bahia e empatou por 1-1. Isso representa um aproveitamento de 53,3%, praticamente o que o Vasco precisa para atingir o número mágico, né, cara? Que são os 45 pontos que fazem aí os times escaparem da zona do rebaixamento. E é superior ao que é necessário para chegar aos 42, corte que reduz o risco de rebaixamento de maneira drástica. Nas próximas 4 rodadas, o Vasco terá 3 confrontos aí com clubes que brigam na parte de baixo da tabela, né? O Vasco pega o Santos, 17º colocado, Coritiba, 20º colocado, e também aquele jogo adiado contra o América Mineiro, que é o 19º colocado, né? Como eu sempre falo aqui no canal, esse aí é o campeonato do Vasco, é contra essas equipes. O Vasco, quando enfrenta esses times, tem que conseguir vencer. O resultado contra o Bahia pode ter sido animador por ter sido um jogo fora de casa, mas na minha opinião foi muito frustrante, porque o Vasco deveria ter conseguido os 3 pontos, inibia um adversário diretíssimo de não pontuar na rodada, e o Vasco de quebra iria somar mais 3 pontos para alcançar o mais rápido possível o Bahia, que até então é o 16º colocado com 22 pontos, o primeiro time fora da zona. Mas o Ramon Dias vem fazendo um bom trabalho, o torcedor está confiante sim que o Vasco não vai cair, que o Vasco vai conseguir os pontos necessários, até porque tem muito time aí que tá lá embaixo que não tá jogando nada. Casos do Santos, do Coritiba, o América Mineiro agora começou a reagir, o Goiás também não tá isso tudo, mas ainda continua ali rondando a zona, tá na 15ª colocação, mas é um time também que vai brigar até o final do campeonato por esse rebaixamento, né? Também tem outros times ali que estão rondando, querendo ver se entra na zona, se entra nessa briga aí com o Vasco e com o Santos, que são o Internacional, Corinthians e Cruzeiro. Esses times também têm chance, sim, de lutar por rebaixamento. Mas hoje, o campeonato do Vasco é até ali contra o Goiás, cara. O Vasco enfrentando todas essas equipes do Goiás para baixo, conseguir vencer os seus jogos. Deixa aí nos comentários o que você acha desse aproveitamento do Vasco. De 5 aí jogos, o Vasco só perdeu uma, né? Um aproveitamento muito interessante. Tomara que continue assim. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias, né? O Vasco irá receber o aporte financeiro da 777 Partners de 120 milhões de reais no próximo dia 23 de setembro. A informação foi trazida pelo jornalista Emerson Rocha, lá do canal Atenção Vascaínos, e conforme foi combinado aí quando o Vasco foi vendido para a empresa, o Vasco anualmente irá receber essa quantia. O ano passado recebeu, esse ano recebeu novamente. A terceira parcela do aporte acontecerá no ano que vem. A tendência é que o Vasco utilize esse dinheiro para quitar dívidas, também pagar salários, resolver questões do futebol, talvez aí precisando de melhorias no CT, melhorias talvez em São Januário.
Mas certeza mesmo que a gente tem é que o Vasco pretende aí nas próximas semanas acertar os débitos com o Nacional do Uruguai pelo lateral direito Pumita Rodrigues e o Atlético Tucumã pelo zagueiro Manuel Capasso. Vale ressaltar que esses dois clubes já processaram o Vasco na FIFA e o Vasco tem que resolver essa questão o quanto antes. As demais pendências do Vasco serão acertadas até o fim do ano com ajuste do fluxo de caixa. Bom, e hoje tivemos uma ótima notícia de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, né? A comissão técnica do Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias estão impressionados com a torcida do Vasco e podem renovar os seus contratos para 2024. De acordo com as informações dos jornalistas, tanto o pai e o filho estariam assombrados com a torcida do Vasco, o poder da torcida do Vasco. Os profissionais estão muito felizes de trabalhar no Brasil, algo que era um projeto para ambos, e anseiam pelo encontro com a torcida em São Januário. Inclusive, se tudo correr como esperado, eles ficam para 2024 e deverão renovar os seus contratos. De acordo com as informações, os comandantes iniciaram um aprimoramento profundo no departamento de futebol do Vasco e pretendem fazer ainda mais na próxima temporada. E torcemos aí para que essa renovação aconteça, né, cara? O Ramon Dias caiu nas graças de todos os torcedores vascaínos, um ótimo treinador, um treinador vitorioso, diga-se de passagem, é o treinador mais vitorioso do futebol argentino e com certeza tem tudo para ajudar o Vasco. A gente espera que o Vasco continue jogando bem, que pelo menos belisque com a vaguinha na Sul-Americana para que possa jogar um campeonato internacional na próxima temporada, né? Não acredito que o Vasco tem condições de jogar uma pré-Libertadores, por mais que tenha 1000 vagas no Campeonato Brasileiro, mas é algo bem distante para a nossa realidade atualmente. A Sul-Americana seria mais viável, o que seria interessante também. Quem sabe o Vasco jogando a Sul-Americana ano que vem, tendo chance de ser campeão, né? Pelo menos seria um título bom para o Vasco que daria uma vaga direta à Libertadores do ano seguinte. Deixe nos comentários o que você acha do trabalho do Ramon Dias, se você acredita que ele vai sim renovar o seu contrato para a próxima temporada com o Vascão. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do Rodrigo Caetano, né, dirigente do Atlético Mineiro, que não deverá permanecer no Clube Mineiro para a próxima temporada. Essas informações foram trazidas aí pelo jornalista Jorge Nicola, que diz que o profissional pode ser uma grande possibilidade para o Vasco e também para o Palmeiras. Os dois clubes poderiam buscar a contratação desse profissional, que já passou pelo Vasco 2 vezes, os profissionais mais gabaritados aí no mercado brasileiro, e com certeza seria um grande nome para começar aí uma boa temporada o ano que vem, né? Com certeza o Paulo Brax não tem que ficar no Vasco, na minha opinião. Não é porque ele trouxe o Paê, que ele trouxe o Paulinho Paulo e o Verratti, que eu vou achar que ele é o melhor diretor executivo do mundo. O Vasco está nessa situação hoje por culpa do próprio Paulo Brax, por culpa da 777 Partners, que manteve ele ainda como diretor do Vasco, que manteve o Maurício Barbieri como técnico do Vasco. Eles queriam rebaixar o Vasco no primeiro turno, era isso que eu estava enxergando. Os caras demoraram um século para mandar embora o Maurício Barbieri, e isso é uma coisa que o torcedor não pode esquecer. O Vasco está na situação hoje por culpa do Paulo Brax, e ele não merece continuar no Vasco na próxima temporada. E eu concordo sim com a possibilidade, claro, do Rodrigo Caetano ser dirigente do Vasco. Mas o Vasco com certeza terá uma forte concorrência aí para a próxima temporada, porque temos times aí que viraram SAF, que com certeza vão querer buscar a contratação desse profissional, outros times que precisam de profissionais melhores, como é o caso do próprio Palmeiras. Um profissional desse nível, livre no mercado, ele não fica uma semana sequer desempregado, né? Vai chover de time aí, batendo na porta, ligando aí pro Rodrigo Caetano. Eu espero que ele esteja no Vasco na próxima temporada, para que o Vasco monte um time mais competitivo, que o Vasco reutilize as boas peças que vieram agora nesse meio do ano para a próxima temporada, que dispense jogadores que não vão agregar em nada para a próxima temporada, que vendam alguns jogadores e que traga mais jogadores de qualidade para o Vasco lutar por coisa grande no ano que vem. Chega de mediocridade, chega de se conformar com somente tentar se escapar do rebaixamento, somente tentar ficar na primeira divisão. Isso é muito pouco para um time da grandeza do Vasco. O torcedor não pode se apegar a isso, não pode se acostumar com o Vasco somente lutando para não cair. O torcedor tem que exigir sempre o melhor do Vasco, sempre o Vasco lutando por coisa grande no campeonato. Esse ano, infelizmente, não deu para o torcedor exigir isso, porque a situação é terrível. O Vasco está na antepenúltima colocação no Brasileiro e ficando na primeira divisão já será um título nesse primeiro ano de SAF, né? A partir do ano que vem a gente espera que as coisas mudem, que o Vasco entre para ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar, quem sabe, a Sul-Americana, como eu falei, se classificar. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da possibilidade do Rodrigo Caetano vir para o Vasco, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.